4. A intenção. Toda criança que já ouviu a história de Aladim sonha em encontrar uma lâmpada mágica que, se esfregada, faria aparecer um gênio que concederia todos os desejos. Na condição de adultos, sabemos que essas lâmpadas e esses gênios não existem, o que deixa todos os nossos desejos comidos dentro de nós. Mas e se os desejos pudessem se tornar realidade? Que desejos você criaria para si mesmo? O que satisfaria suas necessidades no nível mais profundo, mais fundamental? O que possibilitaria que a sua alma realizasse o destino dela? Tudo o que acontece no universo começa com a intenção. Quando decido mover os dedos do meu pé, comprar um presente de aniversário para minha mulher, tomar uma xícara de café ou escrever este livro, tudo começa com a intenção. Essa intenção sempre surge na mente não local ou universal, mas se torna localizada através da mente individual e, quando isso acontece, se transforma na realidade física. Na verdade, a realidade física não existiria não fosse a nossa intenção. A intenção ativa a correlação não local, sincronizada no cérebro. Sempre que existe uma cognição ou percepção da realidade física, as regiões desiguais do cérebro exibem um confinamento da fase e da frequência dos padrões de disparo de neuroníons unitários em diferentes partes do cérebro. Trata-se de uma sincronização não local ao redor de uma frequência de 40 Hz, 40 ciclos por segundo. Essa sincronização é uma exigência da cognição. Sem ela, não veríamos uma pessoa como uma pessoa, uma casa como uma casa, uma árvore como uma árvore, 67 ou um rosto em uma fotografia como um rosto. Talvez percebêssemos apenas pontos brancos e pretos, linhas esparsas, manchas de luz e de sombra. Na verdade, os objetos da nossa percepção são registrados no cérebro apenas como sinais eletromagnéticos do tipo liga-desliga. A sincronização organizada pela intenção converte pontos e nódulos, linhas esparsas, descargas elétricas, padrões de luz e de sombra em uma totalidade, uma gestalt que cria uma imagem do mundo como uma experiência subjetiva. O mundo não existe como imagens, mas apenas como manchas de impulsos liga-desliga, pontos e nódulos, códigos digitais de disparos elétricos aparentemente aleatórios. A sincronização através da intenção os organiza em uma experiência no cérebro, um som, uma textura, uma forma, um sabor e um odor. Você, na condição de inteligência não local, rótula essa experiência e, de repente, tem lugar a criação de um objeto material na consciência subjetiva. O mundo é como uma mancha de Rorschach que convertimos em um mundo de objetos materiais através da sincronização coordenada pela intenção. Tanto o mundo, antes de ser observado, quanto o sistema nervoso, antes do desejo ou da intenção de observar alguma coisa, existem como um campo de atividades dinâmico em constante transformação, não linear, em um estado de não equilíbrio, atividade instável. A intenção organiza sincronicamente essas atividades altamente variáveis, aparentemente caóticas e não relacionadas de um universo não local em um sistema altamente ordenado, dinâmico, que se auto-organiza. Esse sistema se manifesta ao mesmo tempo como um mundo observado e um sistema nervoso, através do qual esse mundo está sendo observado. A intenção em si não surge no sistema nervoso, embora seja coordenada através do sistema nervoso. A intenção, no entanto, é responsável por outras coisas além da cognição e da percepção. Todo aprendizado, lembrança, raciocínio, dedução de inferências e atividade motora são precedidos pela intenção. Ela é a base da criação. Os antigos textos védicos conhecidos como Upanishads declaram: você é o seu desejo mais profundo. Como é o seu 68 desejo, assim é a sua intenção. Como é a sua intenção, assim é a sua vontade. Como é a sua vontade, assim é a sua ação. Como é a sua ação, assim é o seu destino. Nosso destino, em última análise, é proveniente do nível mais profundo do desejo e também do nível mais profundo da intenção. Os dois estão intimamente ligados um ao outro. O que é intenção? A maioria das pessoas diz que é um pensamento de algo que queremos realizar na vida ou que desejamos para nós mesmos, mas na verdade ela é mais do que isso. A intenção é uma maneira de satisfazer uma necessidade que temos,
seja de coisas materiais, de um relacionamento, da realização espiritual ou de amor. A intenção é o pensamento que nos ajudará a satisfazer uma necessidade. E a lógica é que, quando satisfizermos essa necessidade, seremos felizes. Quando as coisas são vistas dessa maneira, a meta de todas as nossas intenções é sermos felizes ou realizados. Primeiro, se nos perguntarem o que queremos, poderemos dizer, quero mais dinheiro, ou quero um novo relacionamento. Depois, se nos perguntarem por que queremos isso, poderemos dizer algo como, bem, para poder passar mais tempo com os meus filhos. Se nos perguntarem por que queremos passar mais tempo com os filhos, poderíamos responder, por que então serei feliz? Poderemos perceber, portanto, que a meta suprema, que se sobrepõe a todas as outras, é uma realização no nível espiritual que chamamos de felicidade, alegria ou amor. Toda atividade no universo é gerada pela intenção. Segundo a tradição védica, a intenção é uma força da natureza. A intenção mantém o equilíbrio de todos os elementos e forças universais que possibilitam que o universo continue a evoluir. Até mesmo a criatividade é organizada através da intenção. A criatividade ocorre no nível individual, mas também tem lugar universalmente, possibilitando que o mundo periodicamente dê saltos quânticos na evolução. Em última análise, quando morremos, a alma dá um salto quântico na criatividade. Na verdade, ela diz, quero agora expressar-me através de um novo sistema 69 corpo-mente ou encarnação. Desse modo, a intenção deriva da alma universal, torna-se localizada em uma alma individual e por fim se expressa através de uma mente individual, local. A partir da experiência do passado criamos memórias, que são a base da imaginação e do desejo. O desejo, uma vez mais, é a base da ação, e assim o ciclo se perpetua. Na tradição védica e no budismo, esse ciclo é conhecido como a roda de Sansara, a base da existência terrena. O eu não local torna-se o eu local enquanto se introduz através desse processo kármico. Quando a intenção se repete, o hábito é criado. Quanto mais ela se reproduz, mais provável é que a consciência universal crie o mesmo padrão e manifeste a intenção no mundo físico. Se você recordar a discussão anterior sobre a física, uma onda-partícula em uma caixa não observada é simultaneamente uma onda e uma partícula, e só assume uma forma definida quando é observada. No momento da observação, a probabilidade sucumbe em uma forma definida. A ideia é a mesma, só que no caso da intenção repetida o padrão na mente não local apresenta uma probabilidade maior de sucumbir na direção da intenção, manifestando-se portanto como uma realidade física. Isso cria a ilusão do que é fácil e do que é difícil, do que é possível e do que é impossível. É por esse motivo que se você realmente quiser escapar do ordinário, precisa aprender a pensar e sonhar o impossível. Somente com pensamentos repetidos o impossível pode se tornar possível por meio da intenção da mente não local. A mente não local que existe em você é igual à mente não local que existe em mim, ou, para dizer a verdade, em um rinoceronte, em uma girafa, em um pássaro ou em uma minhoca. Até mesmo uma rocha contém inteligência não local. Essa mente não local, essa consciência pura, é o que nos confere a sensação do D e DK, D e eu, o eu que um Z, usou EPA, o eu que um Z usou um pássaro, o eu que diz quem você é ou quem você acredita ser. Essa consciência universal é o único eu que existe. No entanto, esse único eu universal se diversifica, se transforma em um número quase infinito de observadores e coisas observadas, dos 70 que vêm em o cenário, de formas orgânicas e formas inorgânicas, todos os seres e objetos que formam o mundo físico. Esse hábito da consciência universal de se diversificar e se transformar em consciências particulares é anterior à interpretação. Desse modo, antes de o eu sou dizer, eu sou de Epak, uma girafa ou uma minhoca, ele é simplesmente eu sou. O potencial criativo infinito do eu dispõe o eu como um eu que é você, ou qualquer outra coisa no universo. Esse conceito é idêntico ao dos dois níveis da alma, a alma universal e a alma individual, porém inserido em um contexto pessoal. Na condição de seres humanos, estamos acostumados a pensar no nosso eu individual como eu,
sem notar ou reconhecer o eu maior, universal, que também é chamado de alma universal. O uso da palavra eu é meramente um ponto de referência engenhoso que usamos para localizar o nosso ponto de vista único dentro da alma universal. Mas, quando nos definimos apenas como um eu individual, perdemos a habilidade de levar a imaginação além dos limites do que é tradicionalmente considerado possível. No eu universal, todas as coisas não apenas são possíveis, como já existem, exigindo apenas que a intenção as faça sucumbirem a uma realidade no mundo físico. As diferenças entre o eu individual ou mente local e o eu universal podem ser claramente percebidas no seguinte quadro: a mente local 1. Ego-mente 2. Mente individual 3. Consciência individual 4. Consciência condicional 5. Linear 6. Opera dentro do espaço, do tempo e da causalidade 7. Restringida pelo tempo e limitada 8. Racional 9. Condicionada em formas habituais de pensamento e comportamento, moldada pela experiência individual e coletiva 10. Separa 11. Diálogo interior, este sou eu e isto é meu 12. O medo domina a mente não local 1. Espírito 2. Alma 3. Consciência universal 4. Consciência pura 5. Sincrônica 6. Opera fora do espaço, do tempo e da causalidade 7. Intemporal e infinita 8. Intuitiva criativa 9. Incondicionada, infinitamente correlacionada, infinitamente criativa 10. Unifica 11. Diálogo interior, tudo isso sou eu e é meu 12. O amor domina 73. A mente local 13. Requer energia 14. Precisa de aprovação 15. Interpreto eu dentro do observador como sendo diferente do eu na coisa observada 16. Pensa em modalidades de causa e efeito 17. Algorítmica 18. Contínua 19. Consciente 20. Ativa quando os sentidos estão ativos porque a experiência sensorial é local 21. Expressa-se através do sistema nervoso voluntário, escolha individual, 74. A mente não local 13. Opera sem energia 14. Imune à crítica e à lisonja 15. Sabe que o eu no observador e na coisa observada é o mesmo 16. Percebe uma interligação acausal ou correlação interdependente 17. Não algorítmica 18. Descontínua 19. Supraconsciente 20. Sempre ativa, porém mais disponível para si mesma quando os sentidos estão em latência ou recolhidos, como no sono, nos sonhos, na meditação, na sonolência, no transe ou na oração 21. Expressa-se através dos sistemas autônomo e endócrino, e, principalmente, por meio da sincronização desses sistemas, e também através da sincronização do particular com o universal, do microcosmo com o macrocosmo. A diferença entre a mente local e a não local é a diferença entre o ordinário e o extraordinário. A mente local é pessoal e individual para cada um de nós. Ela sustenta o ego, o eu autodefinido que vaga pelo mundo como escravo dos nossos hábitos condicionados. Em virtude da sua própria natureza, a mente local nos separa do restante da criação. Ela estabelece limites densos e artificiais que muitos de nós nos sentimos compelidos a defender, mesmo quando isso quer dizer nos desligarmos dos significados mais profundos e das conexões mais jubilosas que têm lugar quando nos sentimos parte do universal. A mente local é laboriosa, exaustiva e racional, desprovida de qualquer sentimento de fantasia ou criatividade. Ela exige atenção e aprovação constantes, tendo portanto propensão para sentir medo, desapontamento e dor. A mente não local, por outro lado, é pura alma ou espírito, conhecida como consciência universal. Ela opera fora dos limites normais do espaço e do tempo, sendo a grande força organizada, raia e unificadora do universo, cuja amplitude e duração são infinitas. Devido à sua natureza, a mente não local conecta todas as coisas porque é todas as coisas. Ela não requer nenhuma atenção, energia ou aprovação, é completa em si mesma, atraindo portanto o amor e a aceitação.
É eminentemente criativa, o manancial de onde emana toda a criação. Ela nos permite usar a imaginação além dos limites do que a mente local enxerga como possível, ter pensamentos inovadores e acreditar em milagres. Os saltos criativos dados pela mente não local têm tido o apoio da ciência. Os intervalos nos registros fósseis durante a evolução sugerem saltos criativos de imaginação na própria natureza, uma hipótese conhecida como equilíbrio pontuado. Existem, por exemplo, fósseis antigos de anfíbios e de pássaros, mas não existe nenhum registro fóssil de uma criatura que tenha servido de cone-chão entre os anfíbios e os pássaros. Esse fato sugere um salto quântico de imaginação, no qual os anfíbios queriam aprender a voar e os pássaros se manifestaram como resultado dessa intenção. Os cientistas acreditam que os seres humanos evoluíram a partir dos primatas, mas não existe nenhum registro fóssil da fase interme 76 diária, o elo perdido. No início havia apenas primatas, e de repente, surgiram os seres humanos. E nesse intervalo? Nada. Esses saltos de imaginação estão constantemente evoluindo e se transformando no que vemos como o universo. Durante nosso período de vida, presenciamos o desenvolvimento da televisão, da internet, do e-mail, da tecnologia nuclear e da exploração espacial. A imaginação segue na frente qualquer que seja o nosso caminho e, embora ela seja uma propriedade da consciência universal, se torna condicionada através de todas essas expressões localizadas. Os seres humanos têm a capacidade de ir além disso. Eles têm a capacidade, por meio da mente local, do eu local, de fazer escolhas por meio da intenção. E a mente não local, o eu não local, cuida sincronicamente dos detalhes para realizar a intenção. É assim que os sonhos se tornam realidade. Vou explicar o que estou dizendo com um exemplo. O eu local, que é de Epoch, quer se sentir bem fazendo exercícios e perdendo peso. Assim sendo, de Epoch, o eu local, sai para correr todos os dias, quer na esteira, quer na praia. O eu não local em Deepak torna isso possível fazendo com que o corpo de Deepak execute simultaneamente muitas funções. O coração tem que bater mais rápido e bombear mais sangue, os tecidos precisam consumir mais oxigênio, os pulmões têm que respirar mais rápido e mais profundamente, e o açúcar, que é o combustível do meu sistema, precisa se queimar com rapidez e se transformar em dióxido de carbono e água, para que a energia venha a ser gerada. Se o suprimento de combustível ficar baixo, é preciso segregar insulina para que o glicogênio armazenado no fígado possa ser usado como combustível. As células imunológicas têm que ser estimuladas para que o corpo-mente torne-se resistente à infecção enquanto ocorre através do ambiente. Essa é apenas uma lista muito abreviada de coisas que precisam acontecer simultânea e sincronicamente para que a minha intenção de correr possa se realizar. Na verdade, trilhões e trilhões de atividades têm que acontecer de uma forma não local, ao mesmo tempo, para que Deepak possa aproveitar a corrida. 77 Como podemos ver, a operação do corpo está sendo organizada pela mente não local e enquanto todas essas atividades estão sendo sincronizadas, Deepak está desfrutando o exercício. Ele não está preocupado pensando se o seu coração irá ou não bombear a quantidade certa de sangue ou se o seu fígado irá ou não se esquecer de metabolizar o glicogênio transformando-o em açúcar. Essa é a tarefa da inteligência não local. O eu local formula a intenção e o eu não local organiza sincronicamente todos os detalhes. No entanto, o eu local nem sempre coopera e às vezes toma decisões erradas. Imagine um homem chamado Jim Smith. Ele está em uma festa e o Jim Smith local diz o seguinte: estou me divertindo bastante nesta festa. Ele toma um pouco de champanhe, se descontrai e faz novos amigos. O Jim Smith não local também está se divertindo na festa, relacionando-se e aproveitando a ocasião. Mas o eu local pode resolver dizer o seguinte: estou mesmo me divertindo. Talvez eu deva tomar mais alguns drinks e ficar bêbado. Ficar embriagado é uma maneira de se LLC, desconectar, e que o eu não ocorras com que o eu local saiba que essa decisão tem um preço. O eu não local dá ao eu local uma dor de cabeça e uma ressaca na manhã seguinte. Essa é a maneira dele de se comunicar com o eu local, na verdade dizendo o seguinte:
se você abusar, vai passar mal. Se o eu local não der atenção aos esforços do eu não local de desadi-lo dessa decisão, ele enfrentará uma repercussão pior. Se, por exemplo, o eu local não tomar conhecimento da mensagem e se embebedar todos os dias, o Jim Smith local poderá perder o emprego, os rendimentos, perturbar o seu relacionamento com a família, talvez contrair uma cirrose no fígado e depois morrer. Por quê? Porque a decisão de beber não era favorável aos interesses conjuntos do Jim Smith local e do Jim Smith não local. Não era uma intenção pura porque o eu local a perverteu. Ela mudou de forma quando se deslocou da mente não local para a mente local. Uma intenção só pode ser satisfeita sincronicamente se atender às necessidades tanto do eu local quanto do não local. A intenção não local é sempre evolucionária e, por consequência 78 Gint, avança sempre na direção das interações harmoniosas que favorecem o bem maior. A intenção é sempre proveniente da esfera universal. Em última análise, é a intenção universal que satisfaz a intenção local, desde que ela atenda às necessidades da mente local, eu, e a mente não local, o espírito universal. Somente então as duas mentes, a local e a não local, cooperarão uma com a outra. Há em jogo, no entanto, um fator desconcertante. Existem bilhões de seres humanos e trilhões de outras entidades no planeta, todos com intenções locais. Digamos que vou dar uma festa e planejo preparar muitos salgados e bolos. Com esse objetivo, comprei açúcar, farinha e todos os outros ingredientes necessários. Tudo isso está armazenado na despensa e atrai formigas e ratos, cuja intenção também é consumir o açúcar e a farinha. Quando descubro a atividade dos ratos, compro ratoeiras e inseticida. Alguns ratos morrem. As bactérias se aproximam e começam a devorar os cadáveres. Se dermos um passo atrás e examinarmos mais amplamente esse cenário, percebemos uma conspiração de eventos relacionados. Todos surgiram juntos e co-criaram uns aos outros. Para que esse drama ocorra, o trigo e a cana-de-açúcar precisam ser cultivados. Esse processo envolve fazendas, agricultores, a chuva, o sol, tratores, consumidores, varejistas, atacadistas, motoristas de caminhão, estradas de ferro, mercados financeiros e de capitais, mercearias e seus funcionários, investidores, inseticidas, fábricas de produtos químicos, o conhecimento da química e assim por diante. O número de mentes locais envolvidas é enorme. Uma pergunta razoável a ser feita é portanto a seguinte: quem está influenciando o quê? De quem é a intenção que está criando os eventos? A minha intenção era preparar os salgados e os bolos. A minha intenção está influenciando o comportamento do planeta inteiro, ou seja, dos agricultores, dos analistas da bolsa de valores e do preço do trigo, sem falar no comportamento das formigas e dos ratos na minha despensa, bem como das atividades de outros elementos e forças no universo. A minha intenção de servir salgados e bolos é a única com a qual o universo tem de 79 perar? Um rato, supondo que fosse capaz de analisar a sua intenção, poderia acreditar que sua intenção era responsável por criar essa série de eventos, desde a atividade dos comerciantes de cereais e as condições meteorológicas à minha decisão de fazer bolos. Na verdade, as bactérias poderiam acreditar, com a mesma facilidade, que a sua intenção coordenou a atividade de todo o universo, inclusive a minha decisão de comprar o veneno que criou a proteína que elas puderam consumir. As coisas podem ficar muito confusas quando começamos a indagar qual a intenção que comandou qualquer evento considerado. De quem é a intenção que está criando toda essa atividade? Na realidade mais profunda, o eu que coordena todos esses eventos é o eu não local, universal. Essa força organizadora está coordenando e sincronizando simultaneamente um número infinito de eventos. A mente não local sempre se volta para si mesma, renovando-se e refazendo sua criatividade, de modo que o antigo nunca fica estagnado e renasce a cada momento. Embora a intenção provenha do eu não local único, a partir da minha perspectiva, bem como da do gato, do rato, das formigas, das bactérias e das pessoas que estão vindo para a festa, ela parece ser proveniente de um eu pessoal.
Em todos os lugares, cada organismo poderia estar pensando, a intenção é minha. Cada um acredita que é o seu eu local pessoal que está fazendo uma coisa, mas no plano maior, todas essas diferentes mentes locais estão na verdade surgindo juntas e cocriando umas às outras, através da intenção da mente não local. As árvores precisam respirar para que eu possa respirar. Os rios precisam fluir para que o meu sangue possa circular. No final, existe apenas um único eu exuberante, abundante, eterno, rítmico e inseparável. Toda separação é uma ilusão. O eu local só se vê como eu não local quando os dois se conectam. É aí que começamos a sentir que existe apenas o eu universal e, quando nos conectamos, a experimentar a confiança, o amor, o perdão, a gratidão, a compaixão, a entrega e a inação. É assim que funciona a prece. O grande poeta Alfred, Lord Tennyson, disse certa vez: 80 a mais coisas são criadas pela prece do que este mundo imagina. Mas não se trata da oração através da intenção forçada e sim da delicadeza, do senso de oportunidade, da entrega, da gratidão, da confiança, do amor e da compaixão que possibilitam que eu, o eu local, experimente e me torne o eu não local. Estamos de tal modo apegados ao nosso eu local, individual e pessoal que não percebemos a magnificência que jaz além dele. A ignorância é a percepção restrita. Para poder notar uma coisa, temos que deixar de ver todo o resto. É assim que o não local torna-se local. Quando percebo uma coisa, deixo de notar tudo o que está em volta dela, o que não obstante contribui para a existência dela e é, portanto, parte dela. Quando eu, que é o meu ego, observa, só observa o particular e não toma conhecimento do universal. Mas quando eu, o espírito, olha, vê o fluxo do universo que torna possível o particular. É essa interconexão, essa inseparabilidade, que torna a vida não apenas possível, como também milagrosa. O mar de inter-relacionamento do mundo sucumbe em ondas individuais que se dispersam em gotas espumantes, cintilantes como diamantes, refletindo umas nas outras por um momento para depois voltar a submergir nas profundezas do oceano. Existe apenas um único e eterno momento, um amor, espírito ou consciência imutável, que constantemente se torna o observador e o cenário. Somos essas gotas cristalinas, cada um de nós belo e único por um momento, cada um parte do outro, cada um refletindo o outro. Derivamos todos do amor, da consciência ou do espírito eterno, uma imagem do eu universal. Embora a interpretação, a memória e o hábito criem a ilusão de familiaridade ou semelhança, da nossa continuação de minuto a minuto, existem na realidade infinitas possibilidades que só necessitam da intenção para tornarem-se real um S. A intenção coordena infinitas possibilidades. Você poderá se perguntar qual o tipo de intenção é a ideal. O que você pergunta ria se a sua intenção pudesse ser consumada neste exato momento? Se a sua intenção é um mero desejo pessoal e só concorre para 81 a gratificação pessoal, o eu local e o não local talvez não estejam em sincronia. Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo que gostariam de ganhar na loteria? Isso poderia acontecer, mas somente se a concretização dessa intenção favorecer tanto a você quanto ao desígnio maior. Você poderia dizer aos seus botões: quero ganhar na loteria para poder comprar um BMW novinho em folha. Até mesmo essa intenção beneficia muitas pessoas. Você, o fabricante do carro, os funcionários da empresa, os investidores e a economia como um todo. No entanto, não se trata de uma intenção tão poderosa quanto a de alguém como Madre Teresa, porque o anseio dela de conseguir dinheiro resultava do desejo de levar a realização a outras pessoas, de dar e receber em um nível mais profundo, de servir à grande cadeia da existência. Quando a intenção da mente não local é favorecida pela mente local, ela é mais holística e, por conseguinte, mais eficaz. Poderíamos muito bem fazer a seguinte pergunta para cada intenção: de que maneira isso me será benéfico e favorecerá todos aqueles com quem entro em contato? Se a resposta for que a minha intenção criará uma verdadeira alegria e realização em mim e em todos os que forem afetados pelas minhas ações, essa intenção, ao lado da entrega à mente não local, coordena sua própria consecução.
Existem técnicas para descobrir a intenção pura e adequada que é nosso destino na vida e que iremos discutir mais adiante em detalhe. No entanto, a técnica fundamental é começar a partir de um estado de consciência tranquilo e consolidado, criar uma intenção apropriada no coração e a seguir deixar que o eu local volte a se fundir com o eu não local, possibilitando que a vontade de Deus se realize através de nós. Ensinei essa técnica a milhares de pessoas que me dizem que ela funciona para elas, assim como traz bons resultados para mim. Parte da dificuldade reside em formar uma intenção que não interfira com a intenção do universal. Em certos países em desenvolvimento onde existe escassez de comida, os cientistas tentaram recentemente introduzir o arroz dourado, uma variação geneticamente modificada que contém vários inseticidas naturais para 82 que o arroz cresça em abundância. No entanto, houve problemas. O arroz geneticamente modificado não possui os odores naturais que atraem vários tipos de insetos importantes para sustentar e propagar a cadeia alimentar. Os ecologistas temem que esse arroz possa perturbar o ecossistema local, causando posteriormente distúrbios nas condições atmosféricas, o que poderia ter consequências calamitosas para todo o planeta. A consciência restrita ao local examina apenas uma situação particular e tenta resolvê-la localmente. A consciência expandida, o eu não local, analisa os relacionamentos, os pássaros, as abelhas, os esquilos, o porco da terra e as condições atmosféricas. É preciso que haja uma determinada flora, fauna e população de árvores para possibilitar o surgimento de condições atmosféricas com características específicas. Uma boa intenção pode causar um resultado indesejado se a intenção do eu não local não for levada em conta. Os vínculos intricados da interconexão requerem não apenas o altruísmo como também a coordenação com todos os outros eus individuais que derivam do eu universal. A intenção não pode ser pressionada, forçada ou intimidada. Pense nela como em apanhar bolhas de sabão no ar. É uma tarefa delicada que não pode ser apressada ou pressionada. O mesmo é verdade com relação à meditação ou ao sono. Não podemos tentar meditar ou dormir. Essas atividades exigem que nos entreguemos, de modo que quanto mais nos esforçamos, menor o nosso sucesso. A meditação acontece, o sono acontece. O mesmo ocorre com a intenção. Quanto menos interferimos com ela, mais conseguimos perceber que ela possui seu próprio poder infinito de organização. A intenção contém os mecanismos da sua própria realização, como uma semente que encerra em si tudo o que precisa para se transformar em árvore, flor e fruto. Não é preciso que eu faça nada com a semente. Tenho apenas que colocá-la no sol e regá-la. A própria semente, sem nenhum estímulo da minha parte, criará tudo daí em diante. A intenção é uma semente na consciência, ou espírito. Se você prestar atenção a ela, verá que ela tem dentro de si os recursos para 83 a própria realização. O poder infinito de organização da intenção coordena simultaneamente um sem número de detalhes. A intenção cria as coincidências, o que é a razão pela qual uma coisa acontece quando pensamos nela. A intenção é o motivo pelo qual algumas pessoas têm uma remissão espontânea ou curam a si mesmas. Ela coordena toda a criatividade no universo e nós, na condição de seres humanos, somos capazes de criar mudanças positivas na nossa vida por meio dela. Por que então perder essa capacidade? Ela é perdida quando a autoimagem ofusca o eu, quando sacrificamos nosso verdadeiro eu em benefício do ego. Começamos a perceber que eu sou diferente de você por ela e volta dos 2 ou 3 anos de idade. Nesse estágio, o bebê começa a estabelecer a diferença entre o eu e o não eu e o não meu. Essa separação dá origem à ansiedade. Na verdade, o mundo não é separado de nós e sim parte do contínuo da consciência. A intenção atua utilizando as forças criativas inerentes ao universo. Assim como temos a nossa criatividade pessoal, o universo também exibe criatividade. O universo está vivo e consciente, e responde à nossa intenção quando temos um relacionamento íntimo com ele, encarando-o como a continuação do nosso corpo e não como separado de nós. Podemos restabelecer o poder da intenção retornando ao verdadeiro eu,
ou autorrealização. As pessoas que alcançam a autorrealização restabelecem a conexão com a mente não local. Elas não têm nenhum desejo de manipular e controlar os outros. A crítica e a lisonja não as afetam. Elas não se sentem nem inferiores nem superiores a ninguém. Estão em contato com underline p underline o underline no de referência interno que é 3 alma e não é underline g, underline delas. A NIED 3 e a R não é um problema, porque ela provém da necessidade do de J o se proteger, e ela que interfere com a espontaneidade da intenção. A intenção é a mecânica através da qual o espírito se transforma em realidade material. A espiritualidade amadurecida requer a sobriedade de percepção. Se você é comedido, é receptivo ao feedback, mas ao mesmo 84 tempo é imune à crítica e à lisonja. Você aprende a se entregar e não se preocupar com o resultado. Tem confiança na conclusão e começa a perceber o sincronismo que está sempre organizado à sua volta. A intenção apresenta oportunidades às quais você precisa estar atento. A sorte é a reunião da oportunidade com a prontidão. A intenção o colocará diante de oportunidades, mas você precisa agir quando elas lhe forem apresentadas. Sempre que praticar uma ação, tenha a atitude de que não é você que está agindo. TH_ aposte de que as suas ações são na verdade as ações de uma inteligência não local, o espírito universal organizador. Voe semessar fama de redução a aí também ficará menos apegado ao resultado. O estresse é uma forma de _ad. Se você estiver estressado, não nem mesmo começar a pensar em sincronismo, que é uma forma de entrar em contato com Deus. É um caminho em direção ao significado e ao propósito na sua vida. É uma maneira de ter a experiência do amor e da compaixão. É um modo de entrar em contato com a inteligência não local do universo. Se a atenção estiver voltada para situações que geram o estresse, é difícil ter acesso ao sincronismo. Para fazer isso com eficácia, você precisa ter uma atitude de entrega diante da esfera universal, que é bem maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. A entrega requer um salto de fé, um pulo em direção ao desconhecido. O seu diálogo interior pode apoiar essa atitude dizendo o seguinte: as coisas não estão saindo como eu gostaria. Vou desistir da ideia de querer determinar a forma como elas deveriam acontecer. Meu sentimento do eu e do meu precisa se expandir. Se você der esse salto de fé, será generosamente recompensado. Se der consigo preocupando-se com o pagamento das contas do próximo mês, seria adequado lembrar a si mesmo que a sua intenção não é apenas satisfazer suas necessidades, mas também mandar seus filhos para o colégio e contribuir para a comunidade. Todas as pessoas querem satisfazer essas necessidades na vida. No entanto, o fato de você ter articulado e expressado a intenção de satisfazê-las as conduz à mente infinita e de fato diz o seguinte: 85 Coloco todas essas coisas à sua disposição. Não vou me preocupar com elas porque você, a inteligência não local que reside dentro de mim, cuidará de tudo. Os grandes artistas, músicos de jazz, escritores e cientistas mencionam a necessidade de transcender a identidade individual para poder criar. Trabalhei com muitos músicos e compositores, e não conheço nenhum que pense nos royalties que irá receber quando compõe uma música. Quando criamos uma nova canção ou composição musical, precisamos inicialmente nos entregar, deixar que ela fique em incubação na esfera não local e finalmente permitir que a música, a canção venha até nós. Todos os JJs criativos de J. de uma fase de incubação e com enseios da ação. A sincro.niançan é um processo criativo. Nesse caso, contudo, a mente criativa é o próprio cosmo. Quando deixamos de nos preocupar com nós mesmos, a inteligência não local entra em cena. Lembre-se de que os seus pensamentos em P9S não devem estar em conflito com os desígnios do universo. Desejar ganhar na loteria pode ampliar o seu sentimento de estar separado do universo. Com frequência os ganhadores da loteria declaram que além de ocorrer um afastamento dos amigos e da família, eles deixam de se sentir felizes. Você se aliena quando o dinheiro passa a ser sua única meta.
Como saber qual das intenções tem a probabilidade de se consumar? A resposta reside em prestar atenção às dicas fornecidas pela mente não local. Observe concluências da sua vida, por cuja são NS. Elas são dicas de Deus, do Espírito ou da realidade não local, insistindo em que você se liberte do condicionamento kármico, dos padrões familiares de pensamento. Elas estão lhe oferecendo a oportunidade de entrar em uma esfera de percepção consciente na qual você sente que a inteligência infinita, que é o seu manancial, o ama e se importa com você. As tradições espirituais chamam essa situação de estado de GR 86.